Ensinamentos de um iniciado. Capítulo 3. O que é trabalho espiritual? Sobre esse tema, apresentaremos trechos de um maravilhoso poema de Longfellow, A Lenda Formosa. Sozinho em sua cela, no chão de pedra ajoelhado, o monge orava em profunda contrição por seus pecados de indecisão. Suplicava por maior renúncia na tentação e na provação. O mostrador meio-dia já marcava e o monge em solidão ainda orava. De repente, como num relâmpago, algo incomum resplandeceu afora e no âmago. E nessa estreita cela de pedra fez abrigo. Então o monge teve com o poder do clarão de Nosso Senhor a abençoada visão. Como um manto o envolveu, como uma veste o abrigou. Contudo, esse não era o Salvador açoitado e penitenciado, mas o Cristo que alimenta os famintos e cura os enfermos. A alma em preces, acalentada, cada mão sobre o peito cruzada, reverente adorando assombrado, o monge perdido em êxtase caiu ajoelhado. Depois, em meio à sua exaltação, retumbante o sino do convento em exortação, de seu campanário tangeu, ressoou, por pátios e corredores reverberou, com persistência badalando, como nunca antes ousou. Esse era o chamado para o seu dever cumprir. Como esmoler da Irmandade, sua tarefa era alimentar os pobres, tal como Cristo ensinou e exemplificou. Profunda angústia e hesitação misturavam-se à sua adoração. Deveria ir ou deveria ficar? Poderia os pobres deixar, famintos no portão a esperar, até a visão se dissipar? Poderia ele seu brilhante hóspede desprezar? Seu visitante celestial desconsiderar por um grupo de míseros esfarrapados, mendicantes no portão do convento sediados? Será que a visão esperaria? Será que a visão retornaria? Então, dentro de seu peito uma voz, audível e clara, sussurrou, e ele nitidamente escutou. Cumpre teu dever sem inquietação ou protesto. Deixa aos cuidados do Senhor o resto. Imediatamente ergueu-se resoluto e com um olhar ardente, decidido e arguto, dirigido à abençoada visão, lentamente a deixou em sua cela na solidão, diligentemente foi cumprir sua missão. No portão os pobres estavam esperando, através do gradil de ferro observando, com terror no semblante, que só se vê no suplicante, que em meio a desgraças e desditas, ouve o som das trancas lhe cerrando as portas. Pobres por todos desprezados, com o desdém familiarizados, com o dissabor acostumados, buscam o pão pelo qual muitos sucumbem, mas hoje, sem o motivo sequer saberem bem, tal como o portal do paraíso no além, abre-se a porta do convento, e como um divino sacramento, parecia-lhes o pão e o vinho neste momento. Em seu coração o monge estava orando, nos pobres sem teto pensando, tudo que sofrem e suportam, e vendo ou ignorando muitos rejeitam. Enquanto isso, uma voz interna ao monge dizia: o que quer que faças, ao último e menor dos meus, a mim o fazes. A mim, mas se tivesse a visão se apresentado em farrapos e errante, como um desvalido suplicante, ter-me-ia ajoelhado em adoração? Ou a receberia com escárnio e presunção, e até ter-me afastado com aversão? Assim questionou sua consciência, com insinuações e incômoda insistência, quando por fim, com passo apressado, dirigindo-se à sua cela com ânsia, seus olhos contemplaram o convento iluminado por uma luz sobrenatural inundado.
como uma nuvem luminosa se expandindo, e sobre o chão paredes e tetos subindo. Mas assombrado parou a extasiar, da porta contemplou no lumiar a visão que lá permanecera, exatamente como antes a deixara, na hora em que o sino do convento soou, de seu campanário clamou, clamou, e para os pobres alimentar o intimou. Por longa e solitária hora esperara, seu regresso iminente aguardara, o coração do monge ardeu, quando sua mensagem compreendeu. Logo que o vulto amado deixou esclarecido, eu teria desaparecido, se tu tivesses permanecido. Vou contar-lhes uma história. Há muitos e muitos anos atrás, na verdade, há tanto tempo, quase um ontem longínquo, a terra estava em trevas e a humanidade tentava em vão buscar a luz. Alguns a haviam encontrado e decidiram mostrar o seu reflexo aos outros, e por isso tornaram-se alvo de copiosa solicitação. Entre esses encontrava-se um ser especial. Ele visitou a cidade da luz por algum tempo e conseguiu absorver um pouco de seu brilho. Imediatamente homens e mulheres, vindos do país da escuridão, foram procurá-lo. Andaram milhares de quilômetros por terem ouvido falar dessa luz. Quando soube ele desse grande contingente, dirigindo-se para sua casa, começou a trabalhar e preparou-se para oferecer-lhes o melhor possível. Fincou estacas ao redor de sua casa e ergueu luzes sobre elas para orientar os visitantes na escuridão, evitando quedas e transtornos. Ele e seus familiares proveram os peregrinos na medida da necessidade de cada um. Ele compartilhou os mais profundos ensinamentos com seus hóspedes. Entretanto, alguns visitantes começaram a murmurar. Esperavam encontrá-lo num pedestal radiante de luz celestial. Imaginavam-se venerando seu santuário. Mas, em vez da luz espiritual tão esperada, apanharam-no no momento em que estendia fios com lâmpadas elétricas para iluminar o local. Nem mesmo vestia um turbante ou um manto. A ordem a qual pertencia tinha como uma de suas regras fundamentais que seus membros deveriam usar as vestes do país onde vivessem. Então os visitantes chegaram à conclusão de que haviam sido enganados, logrados, e que ele não tinha luz alguma. A seguir, eles o apedrejaram e também aos seus familiares. Tê-lo-iam aniquilado, não fosse uma lei que imperava nessa região. Lei que exigia olho por olho, dente por dente. Voltaram então para o país das trevas, e quando viam uma alma dirigindo-se para a luz, levantavam os braços e aconselhavam: não vás para lá. Essa não é a luz verdadeira, é como uma lanterna de bruxa que vai levar-te para o mau caminho. Sabemos que não há espiritualidade naquilo. Muitos acreditaram nessas desalentadoras advertências. Repetia-se nessa ocasião o que foi dito muito tempo antes, e até escrito num dos mais antigos livros. É esta a condenação, que a luz tenha vindo ao mundo, mas que os indivíduos tenham preferido as trevas à luz. Como era nesse ontem distante, assim é ainda hoje. Os seres humanos correm de cá para lá procurando a luz. Muitas vezes, como Sir Launfal, viajam para os confins da terra, desperdiçando toda a sua vida à procura de uma coisa que chamam espiritualidade, mas só encontram desapontamentos atrás de desapontamentos. Sir Launfal passou toda a sua vida em vã peregrinação, longe de seu lar, e finalmente encontrou o Santo Graal exatamente às portas do seu próprio castelo. Portanto, qualquer um que honestamente esteja em busca da espiritualidade, com certeza deverá encontrá-la em seu próprio coração. O único perigo consiste em perdê-la, como o grupo de viajantes mencionado, por não saber reconhecê-la. Ninguém poderá reconhecer a verdadeira espiritualidade nos outros, enquanto não a tiver desenvolvido em si mesmo. Portanto, será interessante tentar estabelecer definitivamente: o que é espiritualidade?
Assim teremos uma indicação pela qual possamos identificar essa marca característica de Cristo. Para consegui-lo, devemos abandonar nossas ideias preconcebidas ou, do contrário, falharemos. A ideia mais comumente aceita sobre espiritualidade considera a prece e a meditação como seus pilares. Contudo, se analisarmos os exemplos de nosso Salvador, constataremos uma vida dedicada ao trabalho no mundo. Ele não foi um recluso, não se afastou nem se esquivou da vida pública. Andava entre as pessoas e proveu-lhes as necessidades diárias. Ele as alimentou e curou quando foi necessário, pregou e ensinou a boa nova. Portanto, ele era, no verdadeiro sentido da palavra, um servidor da humanidade. O monge da lenda formosa contemplou-o quando estava em oração, enlevado em êxtase espiritual. Mas nesse exato momento o sino do convento soou as 12 badaladas e era seu dever ir e imitar o Cristo. Cumprir o dever de alimentar os pobres reunidos à porta do convento. Na verdade, a tentação de ficar foi muito intensa, pois queria banhar-se nas vibrações celestiais, mas então ouviu a voz: cumpre teu dever sem inquietação ou protesto. Deixa aos cuidados do Senhor o resto. Como poderia manter-se em adoração ao Salvador, cujo exemplo consistia em alimentar os pobres e curar os enfermos? Que insensatez seria deixar os pobres famintos fora das portas do convento esperando que ele cumprisse seu dever? Na verdade, teria sido incoerente caso permanecesse em sua cela. Assim, quando retornou de sua missão, a visão lhe disse: eu teria desaparecido se tu tivesses permanecido. Tal autoindulgência teria sido inteiramente contrária ao propósito de uma vida consagrada ao serviço, caso não cumprisse fielmente os pequenos encargos próprios da vida terrena, como esperar que fosse fiel na grande obra espiritual. Naturalmente, se não fosse capaz de resistir à prova, não receberia maiores poderes. Há pessoas que buscam poderes espirituais, migrando de um centro de ocultismo para outro. Algumas entram para conventos ou outros lugares de reclusão, na esperança de desenvolver sua natureza espiritual, fugindo do apelo e da fascinação do mundo. Aquecem-se ao sol da oração e da meditação, desde o amanhecer até o anoitecer, enquanto o mundo geme em agonia. Depois se espantam por não progredirem. Não compreendem porque não avançam no caminho de sua aspiração. Preces sinceras e meditação são necessárias, absolutamente essenciais para a elevação da alma. No entanto, estamos destinados a fracassar, se para a elevação da alma dependermos de orações que não passam de meras palavras. Para obter resultados, devemos viver de tal maneira que toda a nossa vida seja uma aspiração. Como disse Ralph Emerson, embora teus joelhos nunca se dobrem, de hora em hora ao céu tuas preces sobem, e para o bem ou para o mal sejam formuladas, ainda assim são respondidas e gravadas. Não são as palavras pronunciadas ao rezar que contam, mas sim a vida que culmina com a prece. Qual a vantagem de orar pela paz na terra aos domingos, quando durante o resto da semana fabricamos armas? Como podemos pedir a Deus que perdoe as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores, quando temos nossos corações cheios de ódio? A fé deve ser demonstrada através de obras. Não importa qual seja a nossa situação na vida, se estamos numa escala social alta ou baixa, se somos ricos ou pobres, se estamos ocupados em colocar lâmpadas elétricas para evitar eventuais quedas e acidentes, se temos o privilégio de ocupar uma tribuna mostrando aos outros uma luz espiritual, ensinando os caminhos da alma. Não importa se as mãos estão sujas ou limpas, talvez encardidas pelo trabalho mais humilde de cavar o canal do esgoto para conservar a saúde de nossa comunidade.
talvez macias e brancas, para cuidar dos enfermos. O fator determinante para decidir a qualidade do trabalho, se é espiritual ou material, é nossa atitude ao executá-lo. A pessoa que coloca as lâmpadas elétricas pode ser muito mais espiritualizada do que aquela que se apresenta na tribuna, pois é triste saber, há muitos que exercem essa sagrada missão com o desejo de deliciar os ouvidos de sua congregação com bela oratória, em vez de prodigalizar-lhes verdadeiro amor e solidariedade. É um trabalho muito mais nobre limpar um esgoto entupido, quando o fez o irmão desprezado no livro O Servo da Casa, de Kennedy, do que viver falsamente com honrarias do cargo de mestre, ostentando uma espiritualidade que na realidade não existe. Quem quer desenvolver a rara qualidade da espiritualidade deve começar oferecendo todo o seu trabalho para a glória de Deus. Seja o que for, façamos como se estivéssemos nos dedicando ao Pai, não importa a espécie de trabalho que desenvolvamos. Cavando um esgoto, inventando um mecanismo para facilitar o trabalho, pregando um sermão ou desempenhando qualquer outro serviço. Tudo é obra espiritual quando feita por amor a Deus e ao próximo.